Oi, hoje vou fazer aqui o vídeo, vou fazer aqui na quinta dos meus sogros. Se virem, estou com o vestido que já quem me segue viu eu colocar nas malas de viagem. Este vestido é muito prático e eu então, cada vez que vou para a zona das praias ou então que venho aqui para a quinta da minha sogra, trago este vestido. Quem não me conhece, eu chamo-me Sofia Cruz. Eu moro na Suíça e neste momento encontro-me em Portugal de férias aqui perto de Santarém. Se me quiserem acompanhar, vamos lá agora ao vídeo. Este vídeo que vou falar hoje é sobre o que me aconteceu. Quem me segue sabe que em abril eu tive alguns problemas. Tive de baixa durante 2 semanas devido a um abscesso que me apareceu. Este abscesso já tem nome. De antes pensei que fosse, porque diziam-me que era um cisto. Primeiro disseram-me que era um quisto, depois disseram-me que era um abscesso, depois pensaram que era um cisto no ânus, mas neste momento já sei, tem um nome e chama-se abscesso perianal. Este abscesso perianal, como o nome diz, tem a ver com ânus. E posso-vos dizer que esta doença já não aconteceu agora, não apareceu assim de repente o abscesso, é tal e qual como os abscessos dos dentes. É uma doença que se vai prolongando até que chega a um ponto em que fica inflamado e quando fica inflamado acontece o abscesso. Um dos primeiros sintomas que eu tive, antes de falar em sintomas, vou-vos dizer que um dos grandes motivos que o médico diz para acontecer este abscesso perianal, há vários motivos, mas existem 2 grandes motivos para acontecer o abscesso, que acontece mais a essas pessoas, o abscesso perianal. Um dos grandes motivos é quem tenha uma grande prisão de ventre e o segundo motivo é quem não mastigue bem os alimentos e depois pode acontecer com um osso, qualquer coisita ou mesmo uma espinha, faça ali um furinho e aconteça este abscesso perianal. Eu há cerca de em 2000, estamos em 2022, em 2021 em janeiro tive um grande problema de estômago e fiquei muito presa de intestino. Mas lá na Suíça eles não dão clisteres, como aqui a gente vai à farmácia e compra o clister. Lá não dão. Então o que eles dão são laxantes. Eu, como trabalho numa casa de repouso, não é? Num lar, eu pedi a uma das enfermeiras, estava muito presa dos intestinos e sabem que quando a gente está presa de intestinos é difícil de comer porque sentimos fardados. E então é muito difícil de comer e eu senti essa parte, queria ir à casa de banho e não conseguia e isso torna-se muito complicado. Pedi a uma enfermeira, a enfermeira deu-me laxante e com esse laxante, passado 2 dias, já estava a obrar como deve ser. E isso passou. Entretanto, isto foi em janeiro. Em julho fui de férias para a Itália e nas férias de Itália comecei a sentir, antes já sentia uma coisinha ali complicada no ânus, mas em Itália comecei a sentir cada vez que me levantava e no carro, no trajeto de carro para chegar à Itália, comecei a sentir umas dores no cóccix. Cada vez que me levantava tinha que levantar-me muito devagar porque parecia que o cóccix se ia abrir. Isso foi um dos primeiros sintomas que eu senti, foi esse. Depois comecei-me a sentir um pouco mais cansada, mas isso não liguei porque assim, a nossa vida é tão corrida na Suíça, levantamos-nos tão cedo, eu nessa altura tinha outro trabalho na escola de hotelaria, então ter que me levantar muito cedo, ir para a escola, levantar muito cedo para ir fazer limpezas, depois ir a correr para o lar de idosos, depois nas minhas folgas andar a correr para ir para as casas privadas. Então, como é uma correria tão grande que a gente acaba por não ligar tanto a certos sintomas que nos aparecem. Depois, entretanto, fui de férias em julho,
tudo se passou, senti esse incómodo. Entretanto, em outubro vim aqui a Portugal. E quando eu vim a Portugal, em outubro, eu já sentia uma comichãozinha no ânus e sentia de vez em quando, não era sempre, sentia de vez em quando um mugo a sair do ânus. Mas pronto, é aquele mugo, a gente vai se lavar e fica tudo normal, não é? Porque a gente não pensa que é outra coisa. Entretanto, quando vim cá de férias, quando cheguei à Suíça, até disse às minhas colegas que tinha sentido um quisto, tipo um quisto. Não liguem porque é os bichos aqui a passarem e faz-me um bocado de comichão e às vezes as plantas. Então, senti um quisto na virilha e como se sentia muito cansado, eu que tinha acabado de ter férias, uma semana de férias, e quando cheguei à Suíça sentia-me muito cansada e achei aquilo um bocado estranho. Aí é que eu já senti que estava com medo mesmo, com receio que fosse outra coisa, porque me sentia muito, muito cansada e não era normal, porque tinha acabado de descansar, não era normal estar tão cansada. Depois, entretanto, continuei a minha vida, sentia aquele mugo, mas continuava e sentia de vez em quando o quisto na virilha aumentar. Mas pensava que fosse tudo normal, não é? Pensava que fosse outra coisa, fui adiando. E depois, em janeiro, tive que mudar de médico. Quem me segue sabe que tive que mudar de médico de família, porque a minha médica de família deixou de dar consulta como médico de família, então tive que mudar para outro médico. E quando a gente muda para outro médico, a gente tem, as moscas, a porcaria das moscas daqui que picam mesmo. E são enormes, são pretas ou cinzentas, ou o que é aquela porcaria. Depois, entretanto, o que é que eu fiz? Mudei de médico e o médico de família não ia na primeira consulta no médico de família, foi em janeiro, não ia dizer, olha, desculpe lá, mas tenho aqui um problema no ânus. A gente tem vergonha, não é? De dizer ao médico de família que temos um problema no ânus. E eu pensei, vou deixar mais a segunda consulta e lá eu falo com o médico. Entretanto, na segunda consulta, porque entretanto ele mandou-me fazer umas análises e tinha que lá ir ver como é que estavam as análises e exames que ele tinha mandado fazer. Fui a segunda vez e na segunda vez ainda tive vergonha de dizer ao médico que estava com problema no ânus. Eu até me levantei devagar, houve uma altura que eu levantei-me devagar porque senti dificuldade, mas ele, como não me perguntou o que é que se estava a passar, eu também não lhe disse. Deixei passar e pensei assim, vou marcar uma terceira consulta e vou falar com o médico, saber o que é que eu tenho aqui. Entretanto, passou fevereiro, passou março, em abril eu acordo uma bela noite, eram umas 4 horas da manhã, e o meu marido tinha que se levantar para ir para o trabalho, que é essa hora, 4h30, que ele se levanta para ir para o trabalho. E ele achou estranho eu estar no telemóvel àquela hora, porque eu posso passar pelo telemóvel àquela hora se tiver alguma mensagem, mas não estou ali constantemente a ver mensagem no telemóvel às 4h30 da manhã, só por volta das 6h30 ou então por volta das 8 horas quando me levanto. Quando vou trabalhar às 10 é por volta das 8 horas que eu me levanto, que aproveito para descansar um bocadinho, porque durmo muitas vezes mal de noite. Então, às 4h30 eu estava ali no telemóvel e o meu marido perguntou-me o que é que se estava a passar. E eu disse-lhe apenas que estava no telemóvel, não tinha sono e que me apetecia estar no telemóvel. Acontecia que eu já estava, sentia a minha nádega a inchar, porque é no ânus, mas é um bocadinho fora e é no meio. Tem o ânus, tem as duas nádegas e aquilo, o abscesso aparece mesmo cá em baixo, na nádega de baixo, até a nádega fica deformada. Eu sentia aquilo inchado, sentia-me com febre e também mexia e sentia calor naquele abscesso, tal e qual como aqueles abscessos que nós temos nos dentes. Deixei passar, pensei assim, quarta-feira estou de folga, e então hoje, como estou de folga, vou aproveitar, já não vou às clientes, vou telefonar para as clientes a dizer que não posso ir e vou aproveitar para descansar, para passar. Quem me segue sabe que eu depois fui trabalhar, entretanto tive que, há 1 hora, no dia que fui trabalhar, pediam à minha chefe para ir há 1 hora às urgências e fui às urgências ver o que é que eu tinha. Não conseguiram tocar porque as dores eram muitas e então eles mandaram-me no sábado, mandaram-me
mandaram-me com antibiótico para casa e para ver como é que as coisas iam evoluir. Entretanto, na sexta-feira à noite, a minha chefe disse-me que era melhor eu no sábado ia trabalhar o dia todo, era melhor em vez de trabalhar das 2 às 7, das 10 às 7, era melhor entrar só por volta das 2, 3 horas da tarde para trabalhar até às 7, para ver se conseguia aguentar um pouco mais lá. Porque eles sabiam perfeitamente que eu nem sentada conseguia estar. Eu, por exemplo, quando estive nas urgências à espera de ser atendida, tive que estar com os joelhos na cadeira porque não conseguia estar sentada. Entretanto, e isto perto da Páscoa, entretanto, no sábado fui trabalhar, no sábado à noite, quando acabei de trabalhar, disse ao meu marido: estou cheia de dores, não consegui trabalhar no domingo, não me consigo sentar e cada vez estou com mais dores. No domingo de manhã aproveitei, no sábado, o meu marido disse-me: se calhar é melhor irmos ao hospital. Mas eu disse: vamos ao hospital no sábado à noite. Vocês sabem perfeitamente que os hospitais à noite têm menos médicos. Eu disse: vamos lá passar a noite toda. Não, vamos no domingo de manhã, pegamos e vamos de manhãzinha falar lá com os médicos. Peguei no domingo de manhã, já eu não conseguia me sentar, não consegui ir à frente com ele, tive que ir na parte de trás do carro, nas traseiras, com o rabo todo, com as nádegas todas de fora, e fomos lá ao hospital. No hospital eram 8 da manhã quando lá cheguei e devia ter tido o azar de encontrar, eu acho que o médico era um médico assistente, estava mais nervoso do que eu e penso que foi o médico que pegou naquela altura. Vocês sabem que a maior parte dos médicos fazem turnos de 12 horas e um dos primeiros turnos que eles começam é às 8 da manhã. E devo ter apanhado um desses médicos logo às 8 da manhã, mudou não sei quantas vezes de luvas e vi-se mesmo que ele estava muito, muito nervoso. Ele viu aquilo que eu tinha, mas nunca pensou que fosse tão profundo. Então andou ali a dar-me injeções, deu-me 7 anestesias, dores horríveis. Nunca na minha vida, eu tive 3 filhos, nunca na minha vida chorei a ter os meus filhos, embora não tivesse parto normal, tive cesarianas e fiz laqueação de trompas na terceira gravidez e nunca tive dores horríveis, mesmo nas cesarianas, que são operações, curei facilmente. E nunca tive aquelas dores que eu tive agora quando fiz a pequena operação para drenar o abscesso. Entretanto, ele deu-me aquelas 7 anestesias e nenhuma delas pegava, não é? Porque é difícil, com uma inflamação tão grande, alguma anestesia pegar. Deviam-me ter dado uma anestesia daquelas anestesias em que você dorme, como quando fazem a coloscopia, em que dão aquela anestesia que a gente estamos assim meio a dormir. E deviam-me ter dado essa anestesia. Não me deram e puseram-me ali a sofrer que nem uma maluca. Eu gritei para aquele hospital e toda a gente acabou por me conhecer naquelas urgências, não é? Porque uma mulher de 50 anos a gritar num hospital daquela maneira não era normal. Até o médico perguntou se era normal eu gritar por qualquer coisita. E o meu marido disse logo: não é normal. Ela é uma pessoa muito forte, como é que é possível estar a gritar? Se está a gritar é porque a dor é muito, muito forte. E é. Eu já tive abscessos nos dentes e posso-vos dizer que o abscesso perianal é pior que ter um filho. É pior, é umas dores horríveis. Depois, entretanto, e depois o problema é que você não consegue andar, não consegue sentar, não consegue fazer nada. E o sentir-se mal, porque a gente sente muito calor naquela zona e sente um estado febril. Depois, entretanto, ela lá deu-me o primeiro corte para drenar o abscesso e no primeiro corte ele deu tão bem, que só saiu sangue. Ele não deu no local certo. Lá se lembrou que era melhor ir buscar aquelas máquinas para fazer ecografias, para ver os bebés, e foi através de uma ecografia que ele acabou por ver que estava muito profundo. Lá drenou, passado uns minutos lá conseguiu drenar aquele abscesso e o meu marido diz que só saiu o que lá estava, não é? Entretanto, a drenagem, não sabia, quando você tem este problema,
drena, mas depois tem que ter uma gase dentro do seu corpo para continuar a drenar toda aquela porcaria que tem lá dentro, aquele pus. Então puseram uma gase de 90 cm dentro do meu corpo, que 85 cm estava dentro desse buraco. Acontece que na segunda, isto foi no domingo, e entretanto já vim com baixa, já não conseguia trabalhar, eles disseram logo que não conseguia trabalhar. Que era para ficar em casa durante um tempo e depois ir ao médico. Na terça-feira, e que tinha aqui 48 horas depois, na terça-feira fui ao médico novamente, ao primeiro médico que tinha ido, para me ver isto da gase e para mudar se entretanto tivesse a drenar para trocar a gase. E foi o que aconteceu. Cheguei lá, o médico tirou-me a gase e era para ir colocar outra gase. O que é que acontece? Quando vão a colocar a segunda gase, as dores eram horríveis, o estado febril ainda continuava com dores, não me conseguia sentar, e eles acabaram por ver que a zona ainda estava muito inflamada porque sentiam muito calor lá nesse abscesso. Então fizeram uma carta e disseram-me: hoje é terça, amanhã que é quarta-feira você dirige-se novamente ao hospital onde foi, que era o CHUV, dirige-se lá ao hospital para eles lhe darem uma injeção, uma anestesia que não seja local, para conseguir lhe enfiar novamente a gase. Eu, está bem. Entretanto, passou-se a terça-feira à noite e na quarta-feira lá vou eu novamente para o hospital com o meu marido. Não, nesse dia até fui sozinha. Não, nessa quarta-feira o meu marido foi-me pôr ao hospital, mas depois eu vinha sozinha. Quando passou-se a noite e entretanto eu comecei-me a sentir melhor porque já não tinha gás. E na quarta-feira, quando fui ao médico novamente lá no hospital, veio-me uma médica, como é que se diz? Uma ajudante, veio falar comigo e perguntou-me. Depois veio outro, veio-me falar comigo e perguntou-me. Já era o terceiro médico, foi o terceiro médico que depois me tratou. Ou seja, eu disse aos médicos que eu penso que era alérgica, porque eu sou alérgica aos scotch que metem quando tiram o sangue. Sou alérgica, também fiz uma operação, tive que meter uns pensos plásticos para não semelhar os pontos que nós temos. Sou alérgica a esses pensos e que se calhar era alérgica à gase que estava enfiada lá na minha nádega, porque desde que eu tirei a gase já me sentia melhor, já me conseguia sentar, já não sentia aquela parte febril e já não sentia a parte onde estava o abscesso vermelho e ao mesmo tempo muito quente. Sentia muito, muito melhor, era de 8 para 80. Então o médico e depois uma ajudante que veio também, viram e então só desinfetaram e mandaram-me estar novamente de baixa até domingo e depois na segunda-feira começar a trabalhar. Eu no primeiro dia que fui trabalhar, porque não sentia nada, porque fazia a minha vida normal, a partir da altura que já não tinha dores nenhumas, comecei logo a fazer a minha vida normal. Na segunda-feira, quando fui trabalhar, na segunda ou na terça, acho que foi na terça, quando fui trabalhar, normal, comecei o trabalho normal, mas eu acho que de tanto me levantar como baixar, acabei num dia, logo à noite, comecei a sentir a nádega novamente a inchar e até disse ao meu marido que estava novamente a sentir a nádega inchar. Entretanto, estava de folga nos dias a seguir, então fui novamente ao médico e dizer-lhes a eles que estava a sentir novamente a nádega inchar. Então eles disseram que era para continuar com o antibiótico e que qualquer dia ia acabar por drenar o abscesso sozinho. Eu, como sou muito cusca, fui ver ao Google, não é? Tanto que os médicos já me conhecem por eu ir ver tudo ao Google. Então fui ver ao Google e ao YouTube como drenar mais facilmente um abscesso nas nádegas. Então vi que a melhor coisa para drenar um abscesso nas nádegas era colocar um pano quente em cima das nádegas que ele drenava. E foi o que aconteceu. Eu meti esse pano quentinho em cima da nádega e posso-vos dizer que nem chegou uma hora ele começou a drenar tudo. Porque o abscesso, enquanto o outro era profundo,
Este, como já tinha a forma do buraco até acima, o segundo abscesso já se via a bolinha amarela de pus em cima, então era muito mais fácil de drenar do que o outro era muito difícil de drenar porque estava muito profundo. Tudo se passou, entretanto o médico disse-me logo lá no hospital que eu tinha uma cápsula e essa cápsula teria que sair do meu corpo. Se eu não tirasse essa cápsula, iria continuar a ter estes abscessos. E eu, tudo bem, pronto, tenho a cápsula, vou ao médico, marco uma consulta e depois a seguir retiro a cápsula. E foi aquilo que eu pensei. Acontece que na segunda, depois fui novamente ao médico, passei quase 2 semanas só a ir ao médico. Entretanto fui ao médico e o médico disse-me mais tarde, porque eu continuei com aquele abscesso, com aquele abscesso. Então o médico disse-me mais tarde que aquilo podia-se ter tornado uma fístula. E o que aconteceu? Fui a outro médico, já não fui ao mesmo hospital. Este médico que eu tenho, que agora é um médico de família, mandou-me para outro hospital. O hospital é mais pequenino, é o hospital ali em Paierne. E fui lá para o cirurgião. Tive uma sorte porque o cirurgião fala um pouco de português, brasileiro, teve muitos anos no Brasil. Então esse cirurgião fala um pouco de português, então nós falamos um pouco de francês e um pouco daquelas palavras mais. E agora, antes de continuar o vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem, compartilhem com os vossos amigos e familiares e antes disso, quem não é inscrito, inscreva-se para se juntarem à nossa família. E agora vamos lá ao vídeo. Aquelas palavras de médico, aqueles termos de médico, falamos mais em português, porque é muito mais difícil a compreender alguns termos médicos em francês. Então, fui a esse médico e esse médico na primeira consulta fez-me lá 2 exames e um dos exames ele disse logo que em princípio era uma fístula. E eu perguntei-lhe, então, mas a fístula sai só... Esperem só um bocadinho que me dói, por causa de estar numa parte dura. E a fístula disseram-me, então, eu perguntei, e a fístula sai sozinha? E a fístula sai sozinha ou tenho que tirá-la? E ele avisou-me, não, você vai ter que tirar, vai ter que fazer uma operação para tirar a fístula. E eu, está bem, pronto, tudo bem, é uma operação ou outra operação, está tudo na boa. Entretanto, ele disse-me, mas antes disso, para vermos como é que está a fístula, primeiro, depois perguntei-lhe, então, mas é normal ter uma fístula? Depois de um abscesso perianal, e ele disse-me que 50% dos casos de abscessos perianais faz uma fístula. E esse foi o meu caso, eu fiz uma fístula e devido a ter 2 abscessos, mais facilmente se tem uma fístula. Fui o médico, entretanto, também me disse para vermos como é que é a sua fístula, porque há muitas fístulas, e para ver como é que eu vou fazer a operação, vamos ter que fazer outro exame. Então esse exame é um RM com contraste. E lá fui eu, passado uns dias, não é? Lá fui eu fazer, foi em maio, acho que foi 19 de maio ou 20 de maio, sei que foi nos finais de maio, antes dos finais, meios de maio, fui fazer esse exame. Esse exame, eu sou um pouco claustrofóbica, então entrar na máquina é muito difícil, eu fico muito nervosa. Os médicos perguntaram-me se eu não tinha tomado um medicamento. Eu ia a conduzir, eu tive que ir a conduzir para lá. Eu não posso estar a tomar um medicamento no qual vou entrar para uma máquina e vou conduzir e que faça um pouco dormir. Eu não posso nem para me acalmar, não é? Porque depois, se a polícia me apanha, pode-me perguntar, pode-me fazer exames e ver que tenho esse medicamento no meu corpo. Então não tomei nada. Então fui super nervosa para esse exame, pensei, eu assim perguntei-lhe se era 20 minutos, eles disseram-me que sim, mas não, tive lá 1 hora e 45 minutos através do contraste, porque temos que fazer com o contraste para ver melhor como é que é a fístula. Fui depois novamente, passado uns dias, fui logo ao médico novamente para mostrar os exames e para ver que tipo de cirurgia que ia fazer.
Então ele virou-se e disse-me que ia fazer 2 cirurgias, que na Suíça só fazem, não fazem só uma cirurgia, fazem 2 cirurgias para este tipo de problema. Então a primeira cirurgia tinha que meter um fio Seton. O fio Seton é um fio como aqueles fios de pesca brancos, mas é mais fino e é azul. E eles metem porque quando vocês têm um abscesso perianal, entre o ânus há uma abertura muito pequenina que a gente não nota, por isso é que saía aquele mugo. Há uma abertura, então eles têm que meter por esse buraco o fio de pesca, o fio de Seton, enfiam por dentro da fístula e depois dão por fora um nozinho. Eu vou tentar pôr, não no vídeo, mas depois nos comentários, vou tentar colocar as fotos, tanto do abscesso como do fio Seton, mas não sei se consigo. Vou tentar fazer isso. Mas aquilo depois dá um nozinho e fica por fora, o fio Seton. E temos que continuar, ou seja, eu já faço pensos há que temos, porque nós, desde que eu descobri que tinha um abscesso perianal, para ele drenar e para não criar novamente um abscesso, temos que andar a colocar, fazer duches de água fria no abscesso. Então eu já faço desde abril esses duches e faço penso desde abril, que faço penso diário no abscesso. E então lá colocou no dia 1 de junho, fiz a operação, a primeira operação, entrei às 6h30, a minha operação estava marcada para as 8 e fui fazer a operação lá e depois saí às 5h30 da tarde. Perguntou-me se eu queria fazer com anestesia geral ou com epidural. Pedi-lhe a ele com epidural, não queria com anestesia geral, porque ele diz que era mais ou menos meia hora ou 45 minutos dentro do bloco operatório, então pedi-lhe só epidural. Mas como estava muito nervosa nessa operação, eu levei a epidural e conforme dei um toque, quando senti a epidural entrar, eles disseram-me: você está muito nervosa, antes que continue a dar a epidural, o melhor é dar-lhe outra anestesia pelo catéter, para que você não esteja tão nervosa e acabe por cambalear um pouco, e é mais fácil depois fazer-lhe a operação, porque você está muito, muito nervosa. Então eu aceitei, porque eles só podem fazer isso se a gente aceitar, e eu acabei por aceitar e fiz a operação no dia 1 de junho, ou seja, no dia da criança aqui em Portugal. Fiz o raio da operação à nádega, não é? E então o que é que eu pensei? Vou fazer a operação e depois mais tarde vou ter que fazer outra operação para tirar. E é o que vai acontecer. Eu fiz a operação em junho e depois ele diz-me de mês a mês vou ter que ver para ver como é que está a sua fístula, porque eu na altura pensei, porque ele na altura quando fez o último exame, quando eu apresentei os exames da URM, ele disse-me, não me quis dizer diretamente, mas mostrou-me indiretamente através da cara que ele pensava que a fístula era mais complicada. E quem já tenha, e quem já teve, sabe perfeitamente que uma fístula muito perto do ânus e que comprometa o músculo é muito complicado, porque você pode ficar tal e qual como quando a gente tem o mesmo problema na bexiga em que não conseguimos reter a urina. O mesmo pode acontecer, eu não sabia, pode acontecer no ânus. Se apanhar muito músculo, pode comprometer o músculo do ânus, porque o músculo faz, quando a gente faz a caca, não é? O músculo dilata e depois, conforme dilata, ele vai novamente ao lugar. Então, se comprometer esse músculo, acaba por ele estar sempre dilatado. E ao estar dilatado, não consegue voltar novamente ao lugar, e isso é que é perigoso.
fiz esta primeira operação para eles contornarem a fístula, para ser mais fácil depois retirar. Então ele disse-me que teria que ir ao médico todos os meses para ver como é que estava, se estava a drenar, se já tinha parado de drenar. A fístula ainda continua, já estamos em julho, e a fístula ainda continua a drenar. Era para ter uma consulta agora durante as minhas férias, mas eu disse que vinha de férias a Portugal, que não podia ter a consulta, então ficou marcada para dia 3 de agosto, e eu penso que dia 3 de agosto ele já me deve dizer quando é que é a operação, porque ele disse-me na última consulta que pensava que a fístula estava pior do que está. Até no local onde está não é tão grave como ele pensava, porque ele sempre pensou que fosse muito grave. E ele viu que não era tão grave como ele pensava. Não liguem aos cães, mas é a minha filha a chegar de bicicleta, então os cães estão a ladrar e o meu marido tem que ir abrir o portão. E como eu estava a dizer, ele disse na última consulta que eu tive, em junho, que a minha operação era lá para setembro ou outubro, que eu ia fazer a segunda operação para tirar completamente da fístula, mas que não garante que algum dia me volte a ter um abscesso perianal. Perguntei-lhe se podia, porque assim eu tenho um buraco aberto, o mesmo buraco que eu tinha da fístula está aberto, onde drenava e onde drena. E também ainda tenho o buraco onde eles passaram o fio de séton lá, não é? Ao pé do ânus, ainda está aberto. Então perguntei-lhe, embora eu já soubesse, não é? Só que precisava de alguém, de algum médico que me dizia diretamente que não podia ser. Então perguntei-lhe, eu vou de férias, será que posso ir a uma piscina ou uma praia? E ele virou-se e disse, não, nem piscina, nem praia, neste momento você está proibida de ir para isso, porque você tem dois buracos, um buraco onde drena o abscesso, não é? E o outro buraco perto do ânus que ainda está aberto, porque tem lá o fio, mas está aberto, e você terá que andar sempre a pôr pensos. E é muito complicado porque pode criar ali uma inflamação e depois a própria operação vai ser muito mais complicada. Posso-vos dizer que o fio de séton, há pessoas que da alimentação, para terem cuidado com a alimentação. Eu tenho muito cuidado com a alimentação, como muito mais legumes, para ser muito mais fácil, e para toda a minha vida a partir de agora vou ter que comer muitos legumes para não estar tão presa de intestino e não voltar novamente a criar o mesmo problema. Continuo, deu-me laxante para tomar para que as fezes sejam mais moles. Eu por acaso não tomo todos os dias, eu sou um bocado contra remédios, sabem, coisas químicas. Então não tomo todos os dias, tomo mais ou menos 3 a 4, deixo passar 3 a 4 dias e depois volto novamente a tomar o laxante. E é assim a minha vida. Até setembro, só agora em agosto é que eu poderei depois dizer quando é que vou fazer a minha segunda operação. Posso-vos dizer, há pessoas que se sentem um bocado mal com o fio de séton. Eu não, eu faço a minha vida normal, comecei a trabalhar normalmente, nunca mais tive, de antes, quando ele estava, porque ia fechar, não é? Se o abscesso fecha, faz-me logo pus. Mas como está aberto, nunca mais tive problemas, faço a minha vida normal, apenas faço mais banhos de água fria nas nádegas, não é? Mudo o penso todos os dias e é isto. A minha vida é normal e não tenho problemas. Agora vamos ver que a segunda operação dizem que é mais complicado. Vamos ver como é que vai acontecer. Depois eu conto-vos como é que se vai passar a minha segunda operação em relação a esta história toda. E agora penso que o vídeo vai ficar muito longo. E tchau, até ao próximo vídeo. Tchau!